Olá, sou Eduardo Casavella da Intelectual e Tecnologia e se você quer aprender sobre matriz em linguagem C, este vídeo é para você! E antes de mais nada, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações, assim você fica sabendo das novidades. Clique em gostei, porque isso nos ajuda bastante. E não esqueça de compartilhar com seus amigos este vídeo. Agora sim, vamos lá, vamos ao código. Nesse vídeo vamos trabalhar com o conceito de matriz em linguagem C. Então eu vou declarar aqui uma matriz de inteiros. Então, vou declarar a matriz que eu vou chamar aqui de M. Nesse caso, ela é uma matriz de 2 linhas por 2 colunas. Então como é que funciona uma matriz? É como se fosse uma tabela em memória. Nós podemos representar da seguinte forma aqui. Vou tentar fazer um desenho aqui utilizando o Paint. Então, basicamente, a matriz é algo assim. Eu vou ter linhas e colunas. Então, a matriz 2 por 2 tem 2 linhas. Aqui eu tenho a linha 0, aqui a linha 1. E 2 colunas, nesse caso a coluna 0 e a coluna 1. Se fosse uma matriz 3 por 3, eu teria 3 linhas e 3 colunas. Aqui mais uma coluninha. Então, linha 0, linha 1, aqui seria linha 2, aqui a coluna 0, coluna 1, coluna 2. E eu posso atribuir valores para essas posições. Então, aqui dentro eu vou ter, por exemplo, o valor 10. Aqui eu posso ter o valor 20, valor 30, 40 e assim sucessivamente. Eu posso colocar um valor dentro de cada célula, desta tabela aqui. Agora, para que eu possa atribuir um valor, eu tenho que passar a coordenada. Então, qual é a linha e qual é a coluna que eu estou, certo? Então, aqui o 10 está na linha 0, coluna 0. 20 está na linha 0, coluna 1. 30 está na linha 0, coluna 2. 40 está na linha 1, coluna 0. Correto? Então, esse é o conceito que a gente tem que ter ao pensar numa matriz. Vamos voltar agora para o nosso programa em C. Eu sei que o desenho não ficou grande coisa, mas é só para dar uma ideia de como funciona a matriz. Eu acho que vocês conseguem captar. Então agora aqui eu tenho uma matriz 2 por 2, eu poderia atribuir valores para essa matriz da seguinte forma. Posso colocar assim um conjunto de valores, como eu faria no vetor. Se eu colocar 10, 20, 30 e 40, eu tenho 4 valores, porque a minha matriz é 2 por 2, 2 linhas por 2 colunas, pode armazenar 4 valores. Então esse daqui vai entrar na primeira linha, primeira coluna, que é a linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1, linha 1, coluna 0, linha 1, coluna 1. Então, caso eu queira mostrar esses valores, eu posso fazer aqui um printf. Posso mostrar aqui, por exemplo, valor da linha 0, coluna 0, igual porcentagem de, vou colocar aqui para mudar de linha, um contra barra n, é agora aqui vírgula, nome da matriz. A matriz é M, porém, se eu deixar dessa forma, ele pode até compilar, mas vai mostrar um valor absurdo aqui nessa posição. Se eu compilar e rodar, ele compilou e aparece um valor que não tem nada a ver com os valores da matriz aqui. Por quê? Porque eu chamei aqui de M, mas não passei qual linha e coluna eu quero mostrar. Então ele pegou um valor que está aqui em alguma posição da memória. Mas isso não está certo. Eu preciso passar qual linha, digamos que seja a linha 0, e qual coluna contém o valor que eu quero exibir. Então, linha 0, coluna 0, vai mostrar aqui 10. Vou compilar. Mostrou. Linha 0, coluna 0 tem 10. Certo? Vou mostrar o valor contido nas outras linhas da matriz. Agora aqui será linha 0, coluna 1, linha 1, coluna 0 e linha 1, coluna 1. Ok? Vamos ver se ele mostra esses valores aqui. Compilar.
Aqui está. Valor da linha 0, coluna 0 é 10. Valor da linha 0, coluna 20. Valor da linha 1, coluna 0 é 30. Valor da linha 1, coluna 1, 40. Lembrando que a matriz, assim como o vetor, sempre começa do zero. Certo? Então aqui duas linhas, duas colunas. Mas é linha 0, coluna 0. Linha 0, coluna 1. Linha 1, coluna 0. Linha 1, coluna 1. São os 4 elementos desta matriz 2×2 aqui. Certo? Essa é uma das formas de inicializar a matriz. Também poderia fazer assim, né? Colocar aqui em um conjunto de chaves os valores de cada linha. Depois separa por vírgula, vem a linha seguinte. Isso aqui também funciona. Certo? Mostrando os valores aqui. Dessa forma nós declaramos a matriz, atribuímos os valores aqui e mostramos os valores, certo? Então aqui eu chamei a minha matriz de M, é uma matriz de duas linhas por duas colunas, sempre o primeiro índice é da linha, o segundo índice é da coluna. Aqui atribuí os valores para a primeira linha e aqui os valores para a segunda linha, cada um entrando na coluna respectiva. E se eu tivesse uma matriz de duas linhas por três colunas? Se eu tivesse duas linhas por três colunas, eu teria aqui mais uma coluna com um valor. Vamos colocar um valor qualquer aqui, ó, 99, mais uma coluna com um valor aqui, 77, por exemplo. Aí eu tenho linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 2. Vou mostrar aqui o valor da linha 0, coluna 2, colocando aqui também o valor da linha 1, coluna 2. Então nós temos agora linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 2. Depois, linha 1, coluna 0, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2. Devem aparecer esses valores aqui pela ordem. Eu vou colocar só mais um contrabarra N aqui na frente para separar esse bloco do bloco anterior aqui. Vamos compilar e executar. Linha 0, coluna 0 é 10, linha 0, coluna 1 é 20, linha 0, coluna 2 é 99. Linha 1, coluna 0 é 30, linha 1, coluna 1 é 40, linha 1, coluna 2 é 77. Então, dessa forma, conseguimos exibir essa matriz que é 2×3, ou seja, duas linhas por três colunas. Caso fosse uma matriz 3×3, cairia nesse desenho que eu fiz aqui, né? Então, uma 3×3, eu tenho 9 posições de armazenamento. Para 9 posições de armazenamento, eu teria que passar aqui mais uma linha. Mais uma linha, vou colocar valores aqui, tá? Valores aleatórios aqui, mas aqui eu estou na linha 2, nesse caso, linha 2, coluna 0, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2. Na verdade, eu poderia representar essa matriz assim aqui, certo? Dessa forma, ele fica com mais cara de matriz. A linha 0, a linha 1 e a linha 2. Então, agora vamos colocar aqui os valores para a linha 2. Então, aqui seria a linha 2, coluna 0, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2 e aqui também, linha 2, coluna 0, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2. Então, na linha 2, coluna 0, eu tenho o valor 60. Linha 2, coluna 1, 87. Linha 2, coluna 2, 43. Vamos compilar, executando o programa. Linha 2, coluna 0, 60. Linha 2, coluna 1, 87. Linha 2, coluna 2, 43. Certo? Bateu com os valores que nós temos aqui na linha 2. Uma coisa que tem que tomar cuidado ao trabalhar com matriz ou trabalhar com vetor também é você não errar o índice. Por exemplo, se eu colocar aqui na linha 2, coluna 3, a coluna 3 não existe, porque eu tenho a coluna 0, coluna 1, coluna 2. Porém, se eu errar o índice aqui, ele vai me trazer um valor que está fora do conteúdo dessa matriz aqui, está em alguma posição da memória. Então,
Então vai aparecer um valor estranho nessa última posição. Eu vou compilar aqui para vocês verem. Na linha 2, coluna 2, na verdade, eu estou trazendo algum elemento que eu estou pedindo da linha 2, coluna 3. Não é? Então aqui, por acaso, ele trouxe 0, mas poderia ter trazido um número muito maior, algum número estranho que estivesse na memória. Mas, na verdade, a gente sabe que na linha 2, coluna 3, não pertence à nossa matriz. Que, na verdade, é uma matriz 2 por 3, tem a coluna 0, a coluna 1 e a coluna 2. Não tem coluna 3 aqui, certo? Lembrando que a contagem começa do 0. Então, é coluna 0, coluna 1, coluna 2. Agora, aqui no nosso programa, a gente está pedindo para trazer uma coluna inexistente. Certo? Se eu colocar aqui coluna 2, vai aparecer o valor 43 nessa posição, que é o valor correto. Aqui, ó, linha 2, coluna 2, 43. Portanto, ao trabalhar com um vetor ou com matriz, nós sempre precisamos ter muito cuidado com o índice para não ter problemas. Chegamos ao final de mais um vídeo, então se você não se inscreveu, inscreva-se já em nosso canal. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei, porque isso nos ajuda bastante. Compartilhe o vídeo com seus amigos e veja maiores detalhes aí na descrição do vídeo, com mais dicas para você sobre esse assunto e outros assuntos de linguagem C. Então vamos ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima!